Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje eu estou com Davi Boaventura, que escreveu Mônica vai jantar. Bom, então, em primeiro lugar, Davi, muito obrigada por aceitar gravar para o Literatami. Se você assistiu ao meu vídeo de melhores livros brasileiros contemporâneos de 2019, você já conhece esse livro aqui, ele entrou nas minhas melhores leituras do ano passado. Foi uma grata surpresa. A gente leu esse livro para o Clube de Leitura Plexi de dezembro, e aí o Davi veio para cá, para São Paulo, participou da conversa, foi muito bacana. E agora ele topou participar do Literatami também. Eu que agradeço o convite, obrigado por quem está aí assistindo, curte, ativa as notificações. Já faz tudo, compartilha, comenta. E eu também queria agradecer ao pessoal da Livraria da Travessa, que cedeu espaço lindo aqui pra gente gravar. Mas então, Davi, vamos começar do começo. Tá, eu gostaria que você revelasse a obra pra gente, falasse um pouquinho do que é o Mônica vai jantar. Tá, o Mônica vai jantar é um fluxo de consciência, se passa dentro da cabeça de Mônica, que você só sabe que ela tem esse nome por causa do título, porque ela nunca aparece no livro, mas ela está se preparando para um evento importante do trabalho, da empresa onde ela trabalha. O marido dela chega completamente espancado em casa e ele conta para ela que, na verdade, ele é um pervertido, ele se masturba dentro de ônibus. Essa cena não mostra, na verdade, ele já tudo aconteceu, então o livro começa com ela já tendo que lidar com essa informação. Tá, e agora? O que é que eu faço? Essa pessoa que eu conhecia há vários anos, que eu moro com ela, que eu tinha planos, que eu tinha todo o envolvimento, simplesmente ela não é quem eu acreditava que ela era, e eu preciso tomar decisões. Mas na hora que vem uma informação como essa, tem toda a confusão mental, tem todo o desespero, a raiva, o medo, tudo junto. Então são algumas horas na cabeça dela, né, sempre muito próximo, no narrador em terceira pessoa, mas sempre muito próximo, tentando mostrar as loucuras e as bizarrices do que vem a partir dessa informação. Né? Basicamente a história é essa. Eu acho bem curioso falar porque é uma história que você resume em uma linha. Mas a ideia é que dentro dessa premissa muito básica, várias coisas aconteçam e vários pensamentos e principalmente vários sentimentos apareçam nessa história, né? Na discussão toda. Bom, então você falou, né, que um dos personagens do livro é este homem que se masturba em lugares públicos, em ônibus, e ele é flagrado, né? Uma situação que infelizmente acontece mais do que deveria, a masturbação e não o flagrante. Mas ele é o companheiro da Mônica, né? E geralmente as notícias que veiculam essas situações, elas se concentram ou na figura do assediador ou das pessoas assediadas, né? Dificilmente ou nunca elas se interessam pelos personagens secundários nisso tudo. Aqueles que precisam enfrentar a decepção de confiar em alguém que faz esse tipo de coisa, né? E você vai na contramão disso, você joga o holofote justamente sobre essa figura marginal, digamos assim, enquanto o responsável pelo crime fica calado o livro inteiro, como se fosse uma sombra móvel, incômoda, muito opressora na vida da Mônica e dentro do livro também. Eu queria saber o que te fez mirar o olhar sobre essa mulher periférica, no caso, ao mesmo tempo tão diretamente afetada por ele, por este caso. Duas coisas. Uma, isso que você falou da sombra é bem importante, né? Porque como ele não fala durante o livro inteiro, né? Realmente ele entra nesse componente de sombra, e a sombra é sempre muito assustadora, porque a gente não consegue dimensionar. Então ela pode crescer e ir para qualquer lado, né? E isso é muito importante para a história. E para contar... Para chegar nessa história, eu demorei um pouco, assim, né? Eu levei 5 anos escrevendo, reescrevendo o livro, e mais, acho que um ano e pouquinho, pensando o que é que eu faria até chegar nele, né? Eu tinha uma foto, primeiro, do Cartier-Bresson, que eu achava muito legal, e eu queria, era de um casal num trem, e eu queria que um livro que representasse aquela foto, que traduzisse aquela foto de algum jeito. E depois eu recebi um vídeo pelo WhatsApp,
de um cara se masturbando dentro de um ônibus e que uma mulher masturbava ele depois. E eu achei aquilo muito falso, comecei a achar estranho, comecei a pensar sobre o assunto. E aí, na hora de pensar sobre o assunto, veio essa pergunta, bom, essa pessoa não está isolada no planeta, né? Esse agressor, esse tarado, esse criminoso, ele não é uma pessoa que simplesmente ele vive isolado do mundo, que ele, bom, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem irmãos, ele tem amigos, né? Ele muitas vezes é casado, tem filhos, né? Então, tipo, comecei a me perguntar, pensando sobre o assunto, o que é que essas pessoas passam na hora que você descobre que aquela pessoa que você achava que era uma coisa é outra completamente diferente. E é um puxão de tapete muito forte, né? Você perder a confiança de uma forma tão abrupta. E me interessava muito, até porque esse ponto de vista tem vários questionamentos complexos para serem feitos, né? Porque não existe um protocolo social, sabe? Definindo, olha, se isso acontecer, você vai fazer tal coisa. Por exemplo, em caso de adultério, né? A gente, mais ou menos, como sociedade, a gente já definiu alguns parâmetros para como você deve agir. Mas no caso que você descobre que o teu marido é um pervertido, o que é que você faz? Né? Como é que você lida com isso? Então você começa a ter muito mais perguntas. E acho que foi isso que interessou, no final das contas. Né? Ter perguntas para que eu pudesse transitar ali. Né? Não tinha respostas feitas. Então, enquanto ponto de vista da criação, abre muito espaço. E acho que isso é essencial quando você está tentando escrever alguma coisa. Que você possa ter espaço para transitar e para tentar entender, né, a situação toda. Embora o enredo do livro tenha esse pontapé inicial chocante e bastante inusitado, você deve concordar que o grande traço distintivo dele, digamos assim, é na verdade o estilo, né, narrativo. Sim. Você escreve sem parágrafo, sem pontuação, sem letras maiúsculas, nada. E essa prosa de um só fôlego, eu queria saber se ela pretendia reproduzir o ritmo frenético dos pensamentos da Mônica diante desses disparates que ela precisa enfrentar, ou se esse procedimento já estava assim nos seus planos antes de você estabelecer a trama narrativa. Uma coisa veio juntando com a outra, assim. Eu lembro que quando eu escrevi meu primeiro livro, Talvez Não Tenha Criança no Céu, eu já usava frases longas, mas eu tinha ponto. E eu chegando num momento da recepção do livro que eu comecei a sentir que eu queria escrever algo que não tivesse pontuação nenhuma. Eu já queria entender como é que funcionava. Mas depois, quando eu cheguei na história, é que eu tive certeza, não, é isso aqui que eu vou fazer. Quando eu escrevi o rascunho do livro, que foi para o mestrado de escrita criativa lá na PUC do Rio Grande do Sul, ele ainda tinha vírgulas. Porque, sei lá, você tem um prazo para escrever, eu estava ali ainda tentando entender, e eu sabia da dificuldade que era escrever nesse estilo, então eu fiz um rascunho mais rápido, inclusive eu até estava num clube de leitura lá em Porto Alegre na semana passada, e a gente comentando que, eu nem lembrava disso, né? Mas eu escrevi uma parte do rascunho e fui para um churrasco lá em Porto Alegre, e um cara virou, era um domingo, eu falei assim com ele, hoje eu já escrevi uma página, tô tranquilo. E esse cara virou pra mim e falou assim, cara, escrever uma página não é nada. Produtividade zero. E eu fiquei muito chateado com esse cara. E eu escrevi o resto do livro em 10 dias. Nossa. Tipo, terminei o rascunho, sei lá, 70 páginas num frenesi. Só que ainda com pontuação e ainda era extremamente imaturo do ponto de vista temático, sabe, do conteúdo. E aí eu passei os 5 anos seguintes tentando lapidar tanto o estilo quanto o conteúdo do livro. Porque eu sabia dos dois lados. Um, que eu não podia ser leviano ao tratar esse tema. Eu sabia de que eu precisava tratar esse tema com muita seriedade, porque envolve questões muito complexas que mexem com pontos delicados de muitos leitores. Então não era simplesmente eu chegar e falar qualquer coisa. E ao mesmo tempo, na hora que eu decidi que queria que fosse sem pontuação, para mim não servia ser simplesmente uma frase jogada em cima da outra. Não era assim que eu queria. Eu queria que ela tivesse uma conexão que fosse fluida. Então, o que eu fiz foi juntar uma frase na outra, né? Então, eu tinha uma tabela com os conectivos, advérbios, preposições, indicando, eu estou usando 30 mais, 20 porquês, 10 quando. Então, eu ficava decidindo qual que estava mais saturado, qual que ainda tinha usado pouco, e fui costurando o texto. Era exatamente essa palavra, eu queria um texto costurado, que você pegasse e lesse no mais rápido possível. Alguém até me perguntou recente, eu não lembro se foi no clube,
Poxa, mas você levou 5 anos para escrever, você não tá chateado que as pessoas leem em 2 horas? Eu falei, não, cara, eu levei 5 anos justamente para conseguir que as pessoas lessem em 2 horas, que era muito importante para mim. Porque tem uma coisa meio de filme, sabe? Você senta para ver um filme, você passa 2 horas, você não para. Né? Às vezes você para porque você tá querendo ir no banheiro. Você vai assistir o irlandês, tem que assistir sem parar. Polêmicas. Mas eu queria isso com livros, sabe? De você chegar e sentar e ter uma experiência. Para sair do automático. No fundo, essa é a grande questão. Eu queria que fosse um livro que a pessoa que fosse ler saísse do automático. Não fosse um livro que ela simplesmente pegasse para ler e, bom, tá tudo bem, é isso aí. Não. Que você lesse, na hora que você lesse, ela te desse um choquezinho, assim. E aí você vai lidar com suas questões de leitura. Né? Porque é estranho, muita gente me fala assim, cara, eu tive dificuldade para ler. Porque as pessoas não estavam acostumadas a ler sem pontuação. E que a gente esquece que a pontuação é uma coleira para o leitor. É o escritor, a escritora te dizendo, olha, para aqui, isso aqui é uma pausa curta, é uma vírgula, isso aqui é uma pausa um pouquinho mais longa. Né? Na hora que a pessoa termina um capítulo, ela está dizendo, olha, você pode descansar aqui, você pode ir no banheiro, você pode dormir e começar a ler amanhã. Então, na hora que eu tiro essa pontuação, eu estou dando total liberdade para a pessoa, para que ela leia do jeito que ela quiser. E aí é muito louco ver como, na verdade, é difícil a pessoa ter essa liberdade, de não ter, assumir a sua liberdade, de que, tipo, eu vou parar aqui, né? Eu vou enfrentar esse texto e agora eu não quero mais ler. A gente está muito acostumado com a pessoa, não, para aqui. E eu acho que isso foi muito importante, e a dificuldade de chegar nesse momento foi o que levou tanto tempo, assim, né? Para poder lapidar o texto, tipo, encontrar cada palavra, porque tem esse lance do ritmo, né, de ser um livro de leitura muito rápido. Né, então eu precisava encontrar palavras que não tivessem muitas quebras. Não dá para usar, por exemplo, o que com muita frequência, porque o que ele serve muito como uma batida. Foi uma escolha muito consciente. Ela nunca é nomeada no livro, ela é sempre o ela. Mas em algum momento eu me perguntei, tá, mas se eu fizer na segunda pessoa e for o tu? Bom, eu tava em Porto Alegre, né? Então estava muito influenciado. Mas o tu tem isso, o tu tem uma batida. O você também, né? Você tem esse tão forte. Então, eu precisava trabalhar muito a linguagem para que fosse muito fluida. E ao mesmo tempo, e esse é um ponto que eu não posso deixar de falar, que não é para ser um livro experimental, naquele sentido de chato, sabe? Tipo assim, não, o experimento é interessante, mas é um livro chatíssimo de ler. Não, é para ser um livro divertido, é para ser um livro que você se entretenha lendo, que tipo, faça bem para aquelas 2, 3 horas que você vai ler, por mais que você sinta sentimentos dolorosos lendo, mas que te dê um tipo de prazer na leitura. Né? Isso para mim era essencial. Podia ser pontuação, mas se eu não conseguisse chegar num livro que fosse bom de ler, para mim eu ainda não estava no ponto que eu queria. Assim. É interessante isso que você falou, porque pra mim, assim, o elemento singular do livro que fez com que ele entrasse na minha lista de melhores leituras foi justamente esse aspecto de liberdade, que na verdade é uma liberdade meio forjada, assim, porque a gente tá livre, mas a gente tá amarrado à narrativa justamente porque a gente não quer largar, tipo, a gente quer ter essa sensação de seguir a Mônica e tentar entender como é que ela vai lidar com todos esses disparates. E já que você falou, assim, da escolha do narrador, você colocou o seu narrador em terceira pessoa e não em primeira pessoa, então ele está mais próximo ali de um discurso indireto livre do que de um fluxo de consciência propriamente. E você disse que considerou um tu. Você chega a considerar o eu também, a primeira pessoa para esse lado? Recente eu descobri que tem uma página que eu escrevi em 2013 com meia página tentando com eu. E deu muito errado, estava muito ruim, era muito ruim, eu desconsiderei completamente. No mestrado eu estudei algumas referências de fluxo de consciência, né? E cheguei numa pesquisa da Dorothy Konk falando sobre monólogo narrado. E essa palavra que fez muito sentido para mim, né? Porque o narrado já te dá uma série de interpretações que facilitam a compreensão, né? E o monólogo, né? Então, a partir daí é que eu falei, não, definir, é isso aqui, é um monólogo narrado, é uma terceira pessoa. Também tinha uma coisa de manter certa distância, porque para mim não servia eu simplesmente incorporar essa voz dessa mulher, ou poderia até dizer tentar roubar a voz dessa mulher. Não era isso que eu quis fazer no livro. Então tem uma distância.
para poder justamente tratar dessas questões com um olhar um pouco mais frio no final das contas, por mais que a grande questão do livro seja o calor da hora, né? E isso que você falou realmente é bem importante, porque é um jogo perverso, né? Na hora que eu estou dando a liberdade, ao mesmo tempo eu estou colocando uma história que não tem ponto de parada, e eu tentei limpar o máximo possível os pontos de parada. Então, eu estou tipo, num vem e volta, que é o grande lance, assim. E, para mim, isso entra na questão da experiência, onde você poder ter uma leitura que valha enquanto experiência, não só ficar no plano do racional, mas que você lida com seus sentimentos, né? Eu lembro que eu falei isso, não é só os sentimentos bons, né? Porque um tema como esse vai gerar sentimentos os piores possíveis, né? De raiva, de nojo, e tudo ao mesmo tempo. Isso que é bem curioso, eu não lembro se eu comentei isso, mas depois que eu assisti Divertidamente, da Pixar, né? Que chega no final e aí a felicidade e a tristeza ficam juntas, é que você entende que um sentimento não vem sozinho. Então, na hora que ela sente tudo ao mesmo tempo. E aí você precisa encontrar meios de dizer isso num papel que é um meio plano, né? Então, é o grande lance. Muito bom, é isso. Você começa, você não tem mais como parar. Você não é tão livre assim. E é o que eu mais gostei, justamente esse jogo que você falou. Eu queria saber também se em algum momento você sentiu que a forma comprometeu a narrativa, ou pelo menos limitou o alcance ou os movimentos assim da sua prosa. Não, acho que não. Eu sou muito daquela teoria de que certas restrições são o que fazem a gente conseguir expandir a nossa criatividade. Não adianta simplesmente você fazer algo que é completamente fora dos padrões estabelecidos, do que você pegar padrões que já existem e você usar de formas novas, né? Para mim, criatividade é isso. Então, tem um pouco de olipô aí, né, das restrições. E acho que nesse livro especificamente foi o contrário, porque me fez encontrar formas de narrar que eu não sabia, eu não conseguia chegar antes. Então, acho que essas restrições ampliaram muito o potencial da criação, né? Tipo, tinha dificuldades, bastante. Eu levei 5 anos escrevendo, né? E eu sempre comento isso. Quando eu terminei de escrever, eu simplesmente deitei no chão e comecei a chorar porque eu estava exausto. Porque realmente era uma coisa muito emotiva, muito forte, um envolvimento emocional muito grande e me cobrando muito de querer fazer o livro que estava na minha cabeça, né? E eu acho que esse livro está muito próximo do que estava na minha cabeça, então tem um trabalho artesanal aí muito forte. Eu tenho dúvidas em relação a isso, sobre essa questão de, tipo assim, que você precisa determinar uma forma específica para ir aí manter aquilo. Tem um livro que eu escrevi no doutorado, que é um experimento com tecnologia, e em algum momento, por exemplo, eu falei, eu peguei o Sudoku e, tipo assim, vai ser dessa forma aqui. Eu comecei a falar assim, 1 significa texto, 2 é vídeo, 3 é foto, e aí eu peguei uma resposta da Cocktail, e coloquei, então o livro todo vai ser dessa forma aqui, eu vou estruturar desse jeito. Quando chegou no meio eu vi que eu não conseguia fazer, não fazia sentido escrever daquele jeito, porque aí eu estava me limitando. Mas não era esse livro? Não, esse é o meu próximo livro. Espero que seja o próximo livro. Mas esse não, porque tem um trabalho, como era um trabalho de linguagem, tem muito espaço para trabalhar, né, para discutir, para procurar novas formas. E aí foi muito massa tentar encontrar as variações, assim, com as preposições, com os advérbios, tipo, encontrar jeitos de encaixar uma frase na outra. Você vê que em determinado momento eu meio que encontro um jeito específico, próprio, mas eu tento variar. E é muito massa você poder ter essa relação, né? Tipo, você passar ali lidando, burilando no texto, sabe? Eu gosto muito de reescrever, no final das contas. Eu acho muito legal, pra mim é onde a coisa existe, assim. E é uma diversão, no final das contas, né? Bom, então outro ponto interessante do livro é que ele não tem diálogos, mas ele não é um livro silencioso, né? Muito pelo contrário, ele oferece uma experiência de imersão em um grande ruído, eu diria, repleto de interferências que não deveriam estar ali, que é a experiência da Mônica, dessa vida dela interrompida por uma coisa dessa natureza.
E uma das coisas que o romance grita também diz respeito à sexualidade e a questões de gênero também, né? E como elas ditam essas relações interpessoais. O relacionamento da Mônica com o namorado, o marido, que ela nem consegue definir exatamente o que é, reflete muito das estruturas de poder que garantem a autoconfiança deste homem que se sente confortável o suficiente para se masturbar em público e também do homem que se sente confortável para assediar uma funcionária, por exemplo. Ao mesmo tempo em que impedem a mulher de denunciar esse chefe ou de tomar a decisão de largar o cara que é um assediador. Então é sempre ele, sempre o homem que toma as decisões por si e pelo outro e não como representante de um coletivo, mas como se ele fosse superior a esse senso de coletividade. Esse é um tipo de atitude bastante alimentada pela masculinidade tóxica. A gente vê isso acontecer todo o tempo no mundo. E aqui na vida aqui fora, a gente tá tentando descobrir os meios para driblar e talvez até sanar esse comportamento. Mas dentro deste universo aqui, dessa ficção, não te interessava fugir dessa regra? Tá, vou responder em duas partes, porque realmente toca muitas questões. A primeira é do silêncio, né? Eu achei muito legal quando você usa o verbo gritar, porque na minha cabeça sempre foi isso. Era um grito, era para ser esse grito interno, tipo, que do lado de fora a gente não escuta, mas que dentro tá pulsando, tá explodindo e escorrendo para todos os lados. Porque a gente é assim. Por mais que a gente pense, não, mas aquela pessoa é muito caladinha. Não, aquela pessoa por dentro, os pensamentos dela não param. A gente não para de pensar. A gente tá pensando o tempo inteiro. A gente pode estar distraído, a gente pode estar lá... Mas não, a gente tá pensando e a gente tá aqui, ó. E muitas vezes isso vai se transformando em ansiedade. E a ansiedade é esse movimento que não para, né? Essa agonia. E para mim era muito importante trabalhar isso. E tem uma coisa assim, não tem diálogos no livro, mas porque eu não queria... Eu precisava trabalhar tudo dentro da cabeça dela, né? Mas nunca a pessoa deixa de comunicar também. As pessoas estão se comunicando nos gestos, ou sei lá, eu mexo as mãos. Então isso aqui já está me dizendo alguma coisa. O modo como eu cruzo as pernas, as roupas. Então tudo isso está gritando para outra pessoa informações, né? E eu queria discutir isso. Na segunda parte da pergunta. Para mim, uma coisa que o livro me diz, e que foi o que eu gostaria de dizer, é que você precisa tomar atitudes. Se você não age, se você não se levanta e você resolve as situações, alguém vai resolver por você. Isso é péssimo. Isso é péssimo não só enquanto sociedade, mas isso é péssimo enquanto pessoa também. Então, o que vai acontecendo no livro é que ela acaba não tomando decisões e outra pessoa, dentro de uma estrutura extremamente machista, vai lá e toma a decisão por ela. E isso é muito complicado. Escrevendo o livro, acho que o que eu mais tentei fazer, eu não sei se eu consegui, eu espero que eu tenha conseguido de alguma forma, é fazer um exercício de alteridade. Muito, assim, o maior exercício de alteridade que eu consegui fazer. Para tentar entender esse tipo de situação, para tentar entender os problemas que acontecem, e não à toa o marido e namorado nunca é definido, porque justamente a gente entra nas relações muito mal resolvidas. O gerente, bom, ele tem comportamentos de assédio moral frequentes, né? Então eu estava tentando me colocar nesse lugar e entender isso, né? Eu não, dentro da narrativa, eu acho que eu não encontrei muitos espaços para tentar discorrer de uma forma mais ensaística. Porque eu acho que o que eu queria é que essa personagem, ela acabou de acontecer um problema. E quando se acaba de acontecer uma coisa tão grave, você não consegue ter respostas super bem conclusas, assim, sabe, sobre o assunto. Você entende certas questões logo, assim, mas outras você entra numa zona cinzenta que você se pergunta, você tem medo de assumir as questões, de se dizer, de se expressar. Então, acho que é um ponto da história que talvez seja um ponto que a gente está, que é se perguntar o que está acontecendo. Né? A gente não tem respostas, né? E tanto das estruturas sociais quanto de masculinidade tóxica, a gente não tem respostas ainda bem resolvidas. A gente está tentando descobrir o que é que vai fazer.
né? E nesse tentar descobrir, vão ter vários erros, né? Vão ter várias situações complicadas, mas são as pessoas tentando descobrir. E é um movimento interessante, né? Porque você está ali, é o contemporâneo acontecendo. Então, acho que não cabia para mim, tentar dar uma resposta dentro do livro. Eu acho que para essa história, o meu papel era justamente tentar tentar perguntar para as pessoas e torcer para que acontecesse o melhor, que a gente torce. Que no final das contas a gente torce para que as coisas se resolvam, mas tá difícil. Não, e acho importante também pontuar aqui que não existe nenhum tipo de julgamento em relação à Mônica, a decisão que ela toma ou deixa de tomar. E isso também é uma liberdade que você dá pra gente, que a gente escolhe julgar ou não, abraçar ou não. No clube teve gente que meio que julgou a Mônica, né? Assim, nossa, mas como é que ela faz isso? Ela não fala com ele, não decide nada. E isso também reflete muito do que a gente vê acontecer lá fora, né? Com as mulheres que passam por uma situação dessas, uma coisa assim que a gente não tem o protocolo, como você falou, não deveria ter que passar. E aí a gente é cobrada de tomar uma decisão. Então, todas essas coisas fizeram com que eu gostasse muito, muito do livro. E agora eu vou pedir pra você ler um trechinho. Deixa eu só comentar uma situação que você me lembrou. Eu fui dar fui falar no Instituto Federal, tem uma cidade chamada Feliz, no Rio Grande do Sul. E aí eu cheguei lá, estava esperando o pessoal para terminar uma aula para eu poder entrar. E aí o coordenador entrou e falou assim: "Ah, você que é o Davi?" Eu assim, cara, você tá muito detonado, né? Eu, como assim, cara? Não, o pessoal tá puto da vida com você, eles estão com uma raiva lá em cima. E aí eu entrei na sala e perguntei: "Não, mas me fala então por que vocês estão com raiva?" E aí tinha uma galera, que foi muito legal isso, foi uma aula maravilhosa. Eles começaram a falar assim: "Ah, mas ela tinha que ter batido nele, ela tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo." E aí, tipo, eu nem respondi, já vieram outras pessoas imediatamente falando: "Não, mas ela não tinha como fazer. Peraí, mas se ela vai e faz alguma coisa, o que é que o cara vai..." Ele que não tinha que se masturbar no ônibus, pelo amor de Deus. Começou, tipo assim, eles começaram a discussão, porque, pô, tá, e aí, ela vai fazer, e esse cara? Então, assim, você vê que na hora que você tenta tirar essas amarras, esse julgamento, bom, a gente vê essa sociedade ali meio perdida, com várias questões, todo mundo se debatendo, né? E, bom, o que é que a gente faz agora? E a gente precisa encontrar uma solução para esses problemas. Eu espero que a gente encontre, mas é isso, a gente está se perguntando, né? E o livro, acho que o livro é isso, é uma pergunta, né? Tanto que a epígrafe que vem no final, que é, né, o pecador, para onde que você vai correr, é isso, tá? Depois que você fez todas essas questões, para onde que você foge? Porque da tua cabeça você não tem como fugir, né? Você não tem como fugir de si mesmo. E então, tá, e agora? Vem daí? Tá, vai ser a primeira vez que eu vou ler Mônica Vai Jantar Devagar, a pedido de Natália Borges Polesso. Mas ela, claro, se sente culpada por não chorar, embora não aceite sua suposta obrigação ao melodrama, e então, com a perna esquerda apoiada sobre a tampa do vaso sanitário, dobra o corpo distraído sobre si para a lâmina alcançar os pelos sempre frágeis da panturrilha, em um movimento de mão quase que displicente por serem já 7h54 da noite, de acordo com seu relógio de pulso ignorado na bancada da pia, onde em um instante ela também descarta a gilete, os óculos e as roupas, e nua ela se paralisa debaixo do chuveiro, impaciente e indecisa, e na verdade exausta por toda aquela tensão inconsciente dos músculos da virilha e da nuca e das omoplatas, dali descendo por ela a água quente que misturada a vapor e a cabelo, e a espuma de sabão escorre em direção ao ralo, enquanto ela se esfrega a esponja vegetal pelas pernas, tentando se convencer de que é mentira, pois é óbvio é mentira, pois na sua ingenuidade é inconcebível demais que ele, seu marido e namorado, tenham de fato se masturbado bem no meio da tarde, em uma poltrona de ônibus, a ponto de esporrar pelo seu cinto velho desafivelado, igual ele casualmente se masturbou na frente dela 2 dias atrás, mas agora em um ônibus, e de dia, em público, e desta vez descoberto com pau à mostra, se importando sendo surrado por alguns passageiros enfurecidos que o forçaram a se escafeder do coletivo em uma fuga cujo término só se deu no momento estranho em que ele se sentou no sofá de 2 lugares da sala para gaguejar explicação desconexa sobre seus hematomas no rosto e no corpo e nas mãos, e ainda porque dele estar sem meia, sem sapatos, no que gerou nela um tal estado de choque, ao invés de esbravejar, ela se desconcentrou, examinando o esmalte das próprias unhas, sem perceber o quanto ele soava envergonhado, mas não arrependido, quando naquela hora ele deveria estar no trabalho, manipulando fórmulas e remédios que os pacientes vão se descuidar de tomar, não dentro de um ônibus, nem muito menos se masturbando dentro de um ônibus, se ele não deveria nunca, sequer jamais, estar dentro da merda de um ônibus, e o telefone toca.
Bom, então foi isso, Davi. De novo, muito obrigada. Adorei a nossa conversa. Foi muito bacana. Enriqueceu ainda mais o livro, que já estava super rico para mim. E esse livro foi publicado nessa edição maravilhosa da editora Dublinense. Sério, tá muito bonita mesmo. Linda demais. E é isso então, Davi. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Mas ela, claro, se sente culpada por não chorar, embora não aceite sua suposta obrigação ao melodrama, então com apenas queira apoiar sobre a tampa do vaso sanitário, dobra o corpo distraído sobre si para a lâmina, alcançar os pelos sempre fora da panturrilha, um movimento de mão quase que displicente, por serem 7h54 da noite, de acordo com seu relógio de pulso ignorado na banca da pia, onde distante ela também descarta gilete, os óculos e as roupas, e não ela se paralisa debaixo do chuveiro, impaciente e decide, na verdade, exausto, por toda aquela tensão inconsciente dos músculos da virilha e da nuca, das omoplatas dali descendo por ela, água quente misturada ao vapor e a cabelo espuma, o sabão escorre em direção ao ralo, enquanto ela se esfrega, esponja vegetal pelas pernas, tentando se convencer de que é mentira, pois é óbvio é mentira, pois na sua ingenuidade é inconcebível demais que seu marido namorado tem de fácil masturbar bem no tarde em uma poltrona de ônibus, a ponto de esporrar pelo seu cinto velho, desafio, agora casualmente se masturbou na frente dela 2 dias atrás, mas agora em 11 de dia, em público, dessa vez descoberto com pau à mostra, se importando, sendo surrado por alguns passageiros enfurecidos que forçaram se escafeder do coletivo em uma fuga cujo término só se deu num momento estranho em que ela se sentou no sofá de 2 lugares da sala para gaguejar a explicação desse conecte sobre os seus hematoma no rosto, no corpo e nas mãos, ainda porque ele está sem meia, sem sapato, no que gerou nela um tal estado de choque, que ao invés de bravejar, ela se desconcertou, examinando os modos das próprias unhas, e percebeu quanto estava envergonhado, mas não arrependido quando naquela hora deveria estar no trabalho manipulando formas e remédios que os pacientes devem segurar de tomar e não dentro de ônibus, nem muito menos se masturbando dentro de ônibus, ele não deveria nunca se queixar mais saindo da merda de ônibus e o telefone toca.